Agora sim, bora começar a responder as perguntas. A primeira participação do Tim Mazuca. Salve, Nicola, alguma atualização do Fred? Cara, muito louca essa história do Fred. Na semana passada, trocando mensagem quase todo dia com o Marcelo Pettinati, o representante do Fred. E ele foi me atualizando, né, sobre uma mudança no regulamento do campeonato turco. Eram 14 estrangeiros. Nessa temporada seriam 10 estrangeiros com 4 até 23 anos. Depois a Federação Turca avisou os clubes que seriam 12 com 2 acima de até 23 anos, que haveria uma reunião entre o Fenerbahçe e os representantes do Fred, e depois disso ele não mais me atendeu. O que eu posso contar para vocês é que ainda não há uma posição definitiva do Fenerbahçe, e isso deve passar muito pelas possibilidades que o Fenerbahçe tem em relação a reforços. Houve uma redução no limite de estrangeiros, de 2 vagas, se o Fenerbahçe avançar em algumas negociações, como por exemplo a do Malcom, que é alvo, ou do André, jogador do Corinthians, o Malcom no Al Hilal, o André no Corinthians, é possível que o Fred acabe não ficando. Quero contar para vocês que a diretoria não vê o Fred como imprescindível. Já o treinador do Fenerbahçe gosta bastante do volante brasileiro e pelo técnico existiria a possibilidade de permanência pro cumprimento do último ano de contrato. Se o Fred for liberado, rescindir o contrato de forma amigável, aí sim ele se encaixa perfeitamente nos planos e projetos do Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. Beleza? O Pedro Almeida, fala, Nicola, alguma novidade do Galo? Cara, parece que todo mundo está reforçando o time, comprando jogadores e só o Galo parado. Até aqui só um reforço, né? O Léo Duarte, que chegou para o lugar do Júnior Alonso. O Atlético admite a necessidade de contratação, promete até 3 reforços, mas todos de graça. É só importante lembrar, né, pessoal, que a janela de inscrições só abre na próxima segunda-feira. E ela fecha em 11 de setembro. Então, estamos em julho, né? Agosto, setembro. Faltam 2 meses para a janela fechar. Eu sei que vocês, assim como eu, são todos extremamente precoces, prematuros, ansiosos, mas, cara, há tempo para que a coisa dê uma melhorada, né? Gustavo Henrique, Nicola, por favor, apura. Gabriel Bosquilha, aquele meia do Operário, vem para o Galo? Vi que o Galo o monitora. Bora tentar descobrir essa história? Cara, o Bosquilha, deixa eu só confirmar, mas rodou por vários clubes e eu tinha ouvido ou lido em algum lugar que ele estava voando, que vivia a melhor fase da carreira jogando no Operário, melhor momento. Deixa eu só confirmar se os números de fato são bons mesmo, né? Antes de repassar para o pessoal lá do Galo. Quer ver, ó? E só sobre o Atlético, ontem vocês tinham perguntado se o Quinteiro, meio atacante colombiano, que pertence ao River Plate, interessa. E o que eu ouvi de um dirigente do Atlético é de que isso é coisa de empresário tentando cavar. Ó, números do Bosquilha no ano: 33 jogos, 12 gols e 3 assistências. Dá para dizer que para um meio atacante ele tem uma quantidade de gols bem interessante, tá? Na Série B os números são ainda melhores. 16 jogos na Série B, 9 gols e 1 assistência. Cara, é número de gente que tá brigando por artilharia, tá? 30 anos de idade, contrato no Operário. Deixa eu ver até quando vai o contrato. Neto de Dulcílio Vanderlei Bosquilha, eu não sabia que ele era neto do Bosquilha. Deixa eu tentar entender até quando vai o contrato. Bosquilha. Deixa eu ver até quando vai o contrato dele no Operário, né? Porque assim, o Atlético não... contrato até novembro de 2027. Aí começa a ter boi na linha, porque assim, o Paulo Brax tinha me garantido, e o Pedro Daniel deu entrevista, os dois batendo na mesma tecla, de que o Atlético não vai gastar dinheiro comprando jogador. E o Bosquilha, com mais 1 ano e meio de contrato no Operário, vivendo a melhor fase da carreira dele, não vai ser liberado de graça em hipótese alguma, né? Então, difícil imaginar que essa negociação possa avançar ou dar certo, tá bom? Mas é um nome que tem jogado de fato muito bem. O Fred vem para o Galo, pois é, Agropete, eu não consegui mais nenhuma confirmação do empresário dele. Ele parou de me responder, não sei se a negociação com o Fenerbahçe ainda não foi concluída, e é normal esses desaparecimentos mesmo. Às vezes o cara pode estar dando informação, só que a partir do momento que a coisa chega a um estágio, enquanto ela não se conclui, os caras param de responder. Vamos falar sobre o Atlético. O Atlético não fez jogo treino e começa uma semana de preparação intensa. Não é isso, Cláudio Rezende? É o galão da massa nesta última semana de preparação intertemporada antes do retorno aos jogos oficiais, que vai acontecer no dia 21, terça-feira,
da outra semana contra o Bahia. É a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a partir desta segunda-feira, o técnico Barba Domingues terá o elenco completo. Estão previstas as voltas já no treinamento pela manhã dos jogadores que estavam na Copa do Mundo pela seleção do Equador e que ganharam folga de alguns dias no Galo. Casos do Alan Franco, Alan Minda e também o Preciado. 2 deles são titulares, o Alan Franco e também o Minda. Preciado vinha jogando pouco nesta reta final antes da Copa do Mundo. E o Gustavo Scarpa está na fase final de recuperação, teve uma lesão muscular ali no mês de maio e desfalcou o Atlético nas últimas partidas. Mas o técnico Barba Domingues terá essa semana um jogo treino, inclusive na quarta-feira, contra o Betim, na Cidade do Galo, às 9h30 da manhã, para ele conseguir montar aí o Atlético. Depois tem retorno do Brasileirão com maratona de jogos. Tem Copa do Brasil, o Atlético sabe que vai enfrentar o Juventude de Caxias do Sul. E a Copa Sul-Americana vai esperar ainda uma definição que sai de um playoff. Pode ser o Bragantino, adversário do Galo, já nas oitavas de final do torneio. Torcedor já vivendo a expectativa para a retomada, né, de ver a bola rolar com o Atlético em campo, e as movimentações do mercado é sempre pauta, né, Cláudio? O mercado da bola está bem parado no futebol brasileiro, não só o Atlético, a gente vê poucas movimentações. No Galo, a saída do Júnior Alonso com a chegada do zagueiro Léo Duarte. Foi uma substituição, a diretoria já sabia, já tinha esse acordo amigável, né, com o Júnior Alonso para a saída dele após a Copa do Mundo. O que já aconteceu, o Léo Duarte agora está tentando se adaptar aos colegas, vem treinando há alguns dias no Atlético. E o Pedro Daniel, CEO do clube, conversou com a reportagem da Itatiaia e ele fala sobre a ideia do Galo no mercado, buscar oportunidades. Não haverá grandes investimentos nesta janela para compra de jogador. É engraçado que muitas vezes a gente linka uma grande transferência com qualidade. Aí você fala, não vai ter um grande investimento por oportunidade, significa que a qualidade seja baixa, que não é o caso, né? Então, talvez o Lodge seja um exemplo claro aqui, né? O Juan, que veio no ano passado por empréstimo e hoje, né, a gente exerceu. Então, assim, a gente está aberto ao mercado. Quando a gente fala de oportunidade, é nessa linha. Atletas que possam qualificar e que tem aderência com aquilo que a gente acredita, né, que tem um nível adequado, mas sem um grande investimento de compra, tá? Esse é o nosso foco. Aí o CEO do Atlético, Pedro Daniel, o clube admite que tem sim uma carência no ataque, principalmente setor ofensivo, jogadores de velocidade, mas, por enquanto, nenhuma movimentação do Atlético com relação à vinda desse jogador. O volante Fred, que é o desejo antigo, jogador que é de Belo Horizonte, hoje está no Fenerbahçe da Turquia. A negociação para este momento é difícil, já que ele possui contrato de mais um ano lá no futebol turco. Pois é, Cláudio Romano, o Atlético ainda com o mercado, né, nesse período aí da intertemporada, avaliando situações, aproveitando situações também de mercado, fez um baita investimento no início do ano, não foi tão assertivo, e o que a gente pode pegar de positivo, por exemplo, da fala do Pedro Daniel, que é CEO do clube, é pelo menos sinceridade para a torcida. Não tá iludindo, né? Tá dizendo o seguinte, a janela vai abrir, a gente vai tentar contratar alguém ali pro ataque, porque realmente o ataque do Atlético deixa a desejar. O Atlético não tem um jogador decisivo. Você chegar e falar assim, não toca a bola nesse cara que vai sair coisa boa, e não tem. Você tem expectativas de jogadores que possam fazer os gols necessários. Mas aquele cara que você é certeza de você jogar a bola nele, ele conseguir marcar, isso o Atlético não tem. E o Atlético, Cláudio, que tem o Barba, né, a primeira oportunidade de ter um tempo para conhecer o elenco por completo, né, Cláudio? O Barba Domingues que chegou com a temporada em andamento e teve muito poucas semanas livre, porque o Galo vinha numa sequência muito forte até a Copa do Mundo, 3 competições ao mesmo tempo. Ele comemora esse período, teve já um jogo treino contra o Sub-20, vai ter outro nessa semana próxima contra o Betim, para que os jogadores possam assimilar um pouco mais as questões táticas, o estilo de jogo
para o Galo evoluir na temporada. Vamos acompanhar. Que estamos entendendo muito melhor qué queremos hacer, cómo queremos jogar, as intenções que vamos a querer ter dentro do campo de jogo. Então é importante nos conhecer muito melhor, ajustar y corregir as situações que teníamos que corregir do semestre passado y mejorar algumas situações que queremos como time ser melhores, mais fortes. Então fizemos muito foco nessas situações, tanto as defensivas como as ofensivas, e a resposta dos jogadores é muito boa, tem uma grande predisposição ao trabalho, a estar convictos do que queremos fazer dentro do campo de jogo. Então isso é importante para nós. Aí o Barba Domingues, o primeiro compromisso do Galo será contra o Bahia, no dia 21, Arena MRV, uma terça-feira, 7h30 da noite. No fim de semana seguinte, vai enfrentar o Palmeiras. Aí é grande clássico, jogo lá em São Paulo.